Capítulo 14. Pais ensinam seus filhos a tomar decisões. Princípios de tomada de decisões que pais espirituais ensinam. Cada família toma decisões que afetam sua família de diferentes maneiras. Em algumas famílias, o pai simplesmente toma as decisões pela família. Em outras famílias, o pai e a mãe trabalham juntos na tomada de decisões. E em outras famílias, parece que os filhos mandam em casa. Na função de pais espirituais, como devemos tomar decisões de acordo com o padrão bíblico? Por que é tão importante que os pais da igreja aprendam a julgar de maneira sábia ao tomar decisões? É importante porque líderes de todos os tipos devem liderar como pais, trabalhando humildemente junto com outros para tomar decisões firmes e bíblicas. Dessa forma, os pais vão honrar e abençoar as pessoas a quem servem. Vamos olhar para a igreja do primeiro século e ver o que eles fizeram quando enfrentaram uma crise em Atos 15. Desse texto, aprendemos como pais e mães espirituais podem tomar decisões que honram a voz do Senhor e valorizam cada membro da família. Os princípios bíblicos nesta seção se aplicam a todos os níveis de paternidade e famílias espirituais. Um modelo de tomada de decisões. Em Atos 15, encontramos um modelo saudável de como tomar decisões. Nessa crise específica da igreja, um grupo de fariseus crentes de Jerusalém visitou a igreja de Antioquia e contestou a ideia de os gentios participarem da igreja sem submeter-se ao ritual judaico da circuncisão. Paulo e Barnabé foram enviados para participar do conselho da igreja de Jerusalém, junto com outros apóstolos e presbíteros, para resolver essa questão por causa das discussões acaloradas que estavam ocorrendo na igreja. A igreja os enviou e, ao passarem pela Fenícia e por Samaria, contaram como os gentios tinham se convertido. Essa notícia alegrava muito a todos os cristãos. Chegando a Jerusalém, foram bem recebidos pela igreja, pelos apóstolos e pelos presbíteros, a quem relataram tudo o que Deus tinha feito por meio deles. Então se levantaram alguns do partido religioso dos fariseus que haviam crido e disseram: é necessário circuncidá-los e exigir deles que obedeçam à lei de Moisés. Versículo 13 e 5. Quando os apóstolos e presbíteros se reuniram em Jerusalém para considerar a questão, houve muita discussão. Pedro levantou-se e disse a eles: irmãos, vocês sabem que há muito tempo Deus me escolheu dentre vocês para que os gentios ouvissem de meus lábios a mensagem do evangelho e crescem. Deus, que conhece os corações, demonstrou que os aceitou, dando-lhes o Espírito Santo, como antes nos tinha concedido. Ele não fez distinção alguma entre nós e eles, visto que purificou seus corações pela fé. Versículo de 7 a 9. Pedro lembrou os crentes judeus que eles tinham sido salvos pela fé e somente pela fé, da mesma forma que os gentios. Paulo e Barnabé testemunharam em seguida. Toda a assembleia ficou em silêncio enquanto ouvia Barnabé e Paulo falando de todos os sinais e maravilhas que por meio deles fizeram entre os gentios. Versículo 12. Depois que Pedro, Paulo e Barnabé haviam testemunhado, Tiago, o presbítero principal e líder apostólico da igreja de Jerusalém, tomou a palavra. Os líderes da igreja confiavam em Tiago como porta-voz do Senhor, porque eles estavam em seu campo de autoridade e responsabilidade. Antes de tudo, Tiago recapitulou o que ele havia ouvido dos diversos líderes durante a reunião. Então ele citou as escrituras. Finalmente ele defendeu a posição de aceitar os gentios incircunciosos. Versículo 19. Portanto, julgo que não devemos pôr dificuldade aos gentios que estão se convertendo a Deus. Os apóstolos, presbíteros e toda a congregação concordaram e decidiram enviar delegados para Antioquia, para todas as igrejas que tinham sido implantadas, para relatar essa decisão por meio de uma carta de aceitação. Uma questão doutrinária da igreja estava resolvida. O que podemos aprender dessa história?
E de que maneira uma questão tão sensível da doutrina da igreja primitiva foi resolvida? Princípios paternais para a tomada de decisões. Eu creio que essa questão da igreja primitiva foi resolvida porque os líderes de Deus seguiram princípios bíblicos e adequados de tomada de decisões. Ao analisarmos essa história com cuidado, reconheceremos 3 princípios de liderança divina para a tomada de decisões. Eu creio que a força conjunta desses 3 princípios de tomada de decisões vai nos ajudar a tomar decisões paternais sábias em cada nível de liderança. Os 3 princípios são muito simples. Primeiro, Deus fala por meio de um líder, que é um pai. Segundo, Deus fala por meio de uma equipe. E terceiro, Deus fala por meio do seu povo. Os problemas muitas vezes surgem quando é dada uma ênfase maior a um desses princípios em detrimento do outro. Praticar somente um desses princípios é semelhante a dirigir no acostamento de uma estrada em vez de utilizar toda a estrada. Isso faz com que um pai espiritual lidere de uma maneira desequilibrada, muitas vezes tomando decisões improdutivas. Esses 3 princípios devem ser complementares à medida que os 3 níveis trabalham juntos. Para ajudar-nos a entender melhor as dinâmicas entre os 3 princípios, vamos imaginar por um instante a opção que uma família biológica tem se ela utilizar um ou mais desses 3 princípios para planejar as suas férias. Vamos imaginar que a família Massini quer planejar onde passar suas férias de verão. Quem deveria tomar a decisão? Será que o pai deve tomar a decisão de ir para uma temporada de pesca sem levar em conta a opinião dos restantes da família? Será que a família deve discutir a questão cuidadosamente e então com frustração desistir da ideia completamente porque ninguém consegue se entender? Ou será que as crianças devem voltar e a maioria vence? Ou existe um caminho melhor? Leia os seguintes princípios de tomada de decisões e decida você mesmo. Primeiro, um pai que mostra o caminho. Em primeiro lugar, vamos analisar o primeiro princípio bíblico. Deus fala por meio de um líder, pai. Deus sempre chama e unge alguém para mostrar o caminho e fala por meio desse pai espiritual. Tiago era o presbítero e apóstolo principal da igreja de Jerusalém. Portanto, ele exercia o papel de pai espiritual. Embora Deus possa mostrar sua visão e direção a várias pessoas, alguém é apontado pelo Senhor para ser o porta-voz principal da visão. A sua responsabilidade pelo cumprimento da visão é maior do que a dos outros membros da equipe. Você poderia dizer que Tiago era o pai ou o portador principal da visão para o grupo que ele estava liderando. Ele era aquele que ouviu o que o Senhor estava dizendo por meio de toda a equipe e fez a declaração daquilo que ele acreditava que o Senhor estava falando para a igreja. Tanto o Antigo como o Novo Testamento apresentam inúmeros exemplos desse princípio de liderança do líder que mostra o caminho. Adão, Noé, Abraão, José, Débora, Gideão, Davi, Jesus, Pedro, Tiago, Paulo. E a lista continua. Moisés pediu para o Senhor designar um homem sobre a congregação em Números 27:16. No Novo Testamento, em Atos 13:1-4, Barnabé e Saulo foram enviados com uma equipe para evangelizar e implantar novas igrejas. No versículo 13, a Bíblia diz que Paulo e seus companheiros foram para a cidade seguinte. Paulo já havia se tornado o verdadeiro líder, o líder principal da equipe. No mundo empresarial, muitas vezes chamamos o líder principal da empresa de diretor executivo. O diretor executivo é responsável pela visão e supervisão geral da empresa. Isto é, aquilo que ocorre dentro da empresa, como ela vai crescer e qual será a sua imagem. Ele tem autoridade de tomar decisões que afetam o futuro da companhia. Sua liderança é normalmente equiparada ao poder, posição e prestígio. Os principais pais da igreja devem liderar de uma maneira totalmente diferente. Embora também estejam em posição de autoridade e sejam responsáveis pelo povo que o Senhor colocou sob os seus cuidados, eles não devem liderar como diretores executivos dominadores. Líderes que lideram como pais vão apoiar seus filhos espirituais para ajudar seus filhos a realizar os sonhos e visões destes.
Eles encorajam seus filhos a ouvir a Deus e tomar suas próprias decisões, em vez de sempre partilhar decisões tomadas de cima para baixo. Quando os líderes principais escolhem liderar humildemente como servos, as pessoas que os seguem vão ser encorajadas e treinadas pelo exemplo para realizar sua tarefa com o mesmo espírito de servo. Dessa forma, eles podem participar completamente da vida da igreja e também se tornar pais e mães espirituais. Diretores executivos desinformados muitas vezes usam as pessoas, mas pais e mães espirituais servem as pessoas. Os direitos de um verdadeiro líder cristão, na verdade, diminuem e suas responsabilidades aumentam à medida que ele assume uma posição de autoridade. Seus direitos diminuem porque a liderança cristã não envolve poder ou prestígio, mas atitude de servo. A atitude de servo é a marca de um líder profundamente comprometido com o desenvolvimento dos outros. A liderança servil toma seu exemplo de Cristo, o mestre líder, quando ele demonstrou que nem mesmo o Filho do Homem veio para ser servido, mas para servir. Marcos 10, 45. Em uma família, o pai deve estar disposto a servir ao tomar decisões finais, pois o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, que é o seu corpo, do qual ele é o Salvador. Efésios 5, 23. Em cada equipe, sempre existe alguém que o Senhor coloca como líder. No caso do marido e da mulher, a Bíblia diz que o marido é a cabeça da esposa. Ele é aquele que é chamado para amar sua esposa da mesma maneira que Cristo amou a sua igreja e deu sua vida por ela. Ele também é aquele que, em tempos de crise, é o responsável por tomar a decisão final no lar. Há alguns anos, Laverme e eu chegamos a uma impasse em relação a uma decisão. Deveriam os nossos filhos estudar numa escola pública ou numa escola cristã? Nós oramos e esperamos diante do Senhor por uma resposta, mas não conseguíamos ouvir claramente a voz do Senhor. Finalmente, Laverme me disse: amor, você é a cabeça da nossa família e eu creio que você vai ouvir o que o Senhor está dizendo nessa situação. Vou honrar a sua decisão. Confirmou-se que a direção que eu senti de Deus era correta. Um pai devoto nunca age de forma leviana como líder. O apóstolo Paulo, um respeitado líder da igreja primitiva, foi um exemplo de líder da igreja, não como patrão, mas como servo chamado pelo Senhor para ser pai espiritual. Nem buscamos reconhecimento humano, quer dizer que você quer de outros. Embora como apóstolos de Cristo pudéssemos ter sido um peso, fomos bondosos quando estávamos entre vocês, como uma mãe que cuida dos próprios filhos. 1 Tessalonicenses 2, de 6 a 7. As cartas de Paulo para a igreja foram escritas da perspectiva de um pai espiritual amoroso. Ele modelou a vida de um servo para seus filhos espirituais. Tendo dito tudo isso, existe um aspecto adverso quando alguém lidera sozinho de acordo com esse princípio de tomada de decisões, visto que essas pessoas podem se tornar autocráticas. Na verdade, isso pode se tornar perigoso. Abusos desse tipo de liderança podem produzir líderes de seitas do tipo Jim Jones, maridos que abusam das suas esposas, ou aqueles que acreditam que têm o direito de dizer aos outros o que devem fazer de tal maneira que se acaba violando a autoridade e a responsabilidade pessoal destes diante do Senhor. Às vezes, líderes espirituais imaturos vão recusar e abdicar do seu papel de tomada de decisões em uma tentativa de agradar aos outros e ganhar a sua aprovação. Pais espirituais vão encorajar seus filhos a serem completamente responsáveis e a tomarem decisões baseadas naquilo que Deus está falando ao seu coração. Essas decisões devem ser tomadas depois da confirmação da equipe que os envolve. Segundo ponto, Deus chama uma equipe para trabalho em conjunto. Embora Tiago fosse o líder em Atos 15, é importante notar que, como líder principal, ele não chegou à decisão sozinho. Os outros apóstolos e presbíteros se reuniram com ele e trabalharam juntos como uma equipe para tomar a decisão. Desse modo, todos tiveram a oportunidade de confirmar a decisão final de Tiago, enquanto ele ouviu o que o Senhor estava dizendo por intermédio de equipe.
Os outros apóstolos e presbíteros foram honrados porque foram envolvidos no processo e a opinião deles foi valorizada. Nas famílias, o Senhor tem chamado maridos e esposas a se submeterem mutuamente. Deus deseja que maridos e esposas formem uma unidade e trabalhem como equipe. Sujeite-se uns aos outros por temor a Cristo, Efésios 5:21. Podemos ver uma série de equipes de liderança tanto no Antigo Testamento como no Novo. Os líderes raramente trabalhavam sozinhos. Normalmente, eles trabalhavam como equipe de líderes que servia com eles. Moisés, Arão e Miriam trabalhavam juntos como uma equipe em Êxodo. Atos 16:4 fala de apóstolos e presbíteros. Em 1 Pedro 5:1, o termo plural presbíteros é usado outra vez. Em Tito 1:5, Paulo exorta Tito a designar presbíteros em cada cidade. Paulo e Barnabé designaram presbíteros em cada igreja e trabalhavam com eles no presbitério. Por que é tão importante trabalhar em equipe? O líder principal tem um número limitado de dons para liderar o povo de Deus. De acordo com a Bíblia, não importa quão espirituais os nossos pensamentos possam ser, nós conhecemos em parte e em parte profetizamos. 1 Coríntios 13:9. Uma equipe de líderes vai preencher as lacunas em relação às limitações do líder principal e às limitações de outros membros. Os líderes apresentam apenas uma parcela da sabedoria de Deus. Um líder e sua equipe vão ouvir o que o Senhor tem a dizer por intermédio de cada membro da equipe. Então, o líder principal vai receber a graça para discernir o que o Senhor está dizendo por meio de toda a equipe. Quando o avião está em pleno voo, piloto, copiloto e tripulante trabalham juntos em equipe. Tudo funciona como um relógio, mas isso não é verdade durante todo o voo. Durante a decolagem, aterrissagem e tempos de turbulência, é o piloto que precisa tomar a liderança e todos os no avião estão gratos que ele de fato assuma essa posição. Líderes de equipe sábios reconhecem que o Senhor fala por meio de cada membro da equipe e discernem o que o Senhor está dizendo por meio delas. Atos 15. Então ele toma a decisão e todos os outros da equipe confirmam sua decisão. Terceiro ponto, Deus fala por intermédio do seu povo. Pais sábios vão dar ouvido aos seus filhos antes de tomar decisões que afetem toda a família. Pais espirituais de todos os tipos vão tomar o tempo para ouvir o clamor do coração dos seus filhos espirituais, porque eles os amam. Creem que o Senhor fala por meio deles e eles querem vê-los cumprir seu destino em Deus. Em Atos 6, de 1-7, houve a escolha de líderes que chamamos de diáconos. Quem escolheu os diáconos? As Escrituras dizem que o povo escolheu 7 homens e os apóstolos impuseram a mão sobre eles. Líderes sábios vão ouvir o que Deus tem a dizer por intermédio do seu povo. Os líderes precisam valorizar o povo a quem servem. É um princípio divino ouvir aqueles a quem você serve antes de tomar uma decisão que afeta todos. Antes de uma decisão importante seja tomada, líderes sábios de igreja vão compartilhar publicamente os fatos e receber sugestões para não gerar dúvida e descontentamento no meio da congregação. Reconheça primeiro o Senhor. A chave da tomada de decisões é saber que somente o Senhor pode dar-nos sabedoria para tomar decisões. Não podemos nos apoiar em nossos próprios entendimentos, como adverte o escritor em Provérbios 3, de 5-6. Confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará as suas veredas. Devemos viver na constante realidade que Cristo está no nosso meio e espera que lhe peçamos sabedoria e direção. Jesus nos diz claramente em Mateus 18, 19 e 20. Também lhe digo que se 2 de vocês concordarem na terra em qualquer assunto sobre o qual pedirem, e isso lhe será feito por meu Pai que está nos céus. Pois onde se reunirem 2 ou 3 em meu nome, ali eu estou no meio deles. Conjuguem as forças, cabeça, ombros e corpo. Como o líder está constantemente reconhecendo o Senhor? Ele deve fazer um grande esforço para focalizar nos 3 princípios de tomada de decisões, a fim de tomar decisões equilibradas.
Existe força em cada um deles, e se um líder une toda essa força, ele vai experimentar uma unidade tremenda em sua esfera de influência. Às vezes, a analogia da cabeça, ombro e corpo é usada para mostrar a união das forças dos três princípios. Ajuda a explicar como um pai espiritual, um líder, trabalha junto com os outros para ouvir o que o Senhor está dizendo. No Salmo 133, Davi canta um hino acerca da unidade. A essa altura da história bíblica, as tribos de Israel estavam unidas debaixo de uma cabeça. A bênção dessa unidade é descrita como a fragrância do santo óleo da unção, derramado sobre a cabeça do sumo sacerdote Arão. O óleo foi derramado não tão abundantemente que desceu pela sua face, sobre os seus ombros e até as vestimentas do seu corpo. Deus derrama sua sabedoria sobre a cabeça que desce pelos ombros até cobrir todo o corpo. Usando a analogia da cabeça, ombro e corpo, em relação à tomada de decisões equilibrada, a cabeça, que é o líder principal de cada equipe, precisa estar devidamente unida aos ombros. Os ombros são os membros da equipe. E ao corpo, o corpo é o povo, por meio de um relacionamento de confiança e confirmação ordenado por Deus. Se a cabeça estivesse devidamente ligada aos ombros, por meio de relacionamento de confiança, serviço, oração e comunicação apropriada, e os ombros estiverem apoiando e afirmando devidamente a cabeça, haverá unidade e Deus concederá a bênção de acordo com o Salmo 133. Deus dá a sua graça e unção ao líder principal da equipe para ouvir os que o Senhor está dizendo no meio de toda a equipe. No entanto, se a cabeça está distante demais dos ombros, o líder principal não está honrando a equipe e toma decisões de maneira autocrática, os ombros, que é a equipe, e o corpo, que é o povo, vão sentir dor na nuca. Do mesmo modo, se a cabeça é puxada para baixo, para os ombros, a equipe não está honrando a cabeça, o corpo também vai sentir dor na nuca. Creio que muitas vezes o Senhor vai dar visão ao líder, mas a escolha do tempo mais adequado está nas mãos da equipe e do povo. Leva tempo para orar e compartilhar para que todos os três experimentem um sentido de mordomia divina pela decisão tomada. A não ser que exista um espírito de confiança entre os membros da equipe e o líder da equipe, as decisões não podem ser tomadas com eficácia. Quando os irmãos convivem em união, lá em Salmo 103, de 1 a 3, o Senhor concede a bênção. Leva tempo construir a confiança em relacionamentos. Há necessidade de uma prestação de contas adicional. Enquanto fazemos o nosso melhor para implementar os três princípios de tomada de decisões em nossos relacionamentos em todos os níveis, é sábio ter pais e mães espirituais adicionais para uma prestação de contas adicional, especialmente quando surgirem os problemas. Pais espirituais em todos os níveis, tanto nos relacionamentos de paternidade individual, como na liderança da igreja, devem prestar contas, mesmo por uma decisão final. Isso evita a armadilha da autoridade absoluta. O líder de célula, por exemplo, recebe um acompanhamento com prestação de conta dos presbíteros da igreja. No relacionamento de paternidade individual, um outro pai ou mãe espiritual pode prover o acompanhamento em situações em que a ajuda é necessária para resolver uma questão. Uma discussão completa de como esses princípios se aplicam à liderança da igreja acerca da tomada de decisão está no apêndice B. Resumindo, ninguém está isento de tomar decisões. Cada pessoa, seja no lar, na igreja, no local de trabalho, na escola ou na comunidade, precisa tomar decisões que afetam outras pessoas. Maridos e esposas são designados pelo Senhor para prover liderança às suas famílias. Pastores e presbíteros são designados por Deus para dar liderança à igreja local. Pais espirituais são designados para ensinar mordomia a seus filhos e filhas espirituais. O jogador que é capitão da sua equipe de futebol é o líder dessa equipe. De alguma forma, a maioria de nós está em alguma posição de liderança e deve saber como tomar decisões sábias. Quando aprendemos a nos tornar responsáveis para tomar decisões de acordo com a palavra de Deus, descobrimos que isso funciona em casa, na igreja, no grupo de jovens, no negócio cristão e em qualquer outra situação em que decisões precisam ser tomadas. O desejo de Deus é conceder uma bênção para pais e mães espirituais e para as famílias espirituais, à medida que seguimos seus princípios de liderança e de tomada de decisões.
Deus quer que pais e mães espirituais treinem seus filhos e filhas a tomarem decisões bíblicas para que eles não tenham medo de tomar decisões que afetam outras pessoas. Quando filhos e filhas aprendem a ouvir o seu Pai Celestial e a honrar seus pais e mães espirituais, além de outras pessoas que foram impactadas pelas suas vidas, eles vão aprender a tomar decisões sábias e de acordo com a vontade